capítulo 15. Vamos então ler novamente para a gente relembrar o que a gente falou semana passada. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amém? Então, essa aí foi a leitura que nós fizemos semana passada. E nós relembramos, então, o versículo de João 20, 31. Por que foi escrito o livro de João? Então, foram registrados estas coisas, esses feitos de Jesus, para que nós cremos nele. E aí, crendo em Jesus, cada um de nós tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. É isso? Então, nós relembramos isso aí para poder falar dos eu sous que foram falados nas aulas passadas também. Porque o livro de João relata 7 eu sou. E nós começamos a falar do último semana passada. Eu sou a videira verdadeira. Então, assim, a gente relembrou nos capítulos anteriores, Jesus falando quem ele era. Nos eu sou aí. Então, primeiro eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu não vou voltar, só nós vamos recapitular mesmo, cada eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós falamos que esse aí até o 6º, E aí nós falamos sobre o 7º, que ele vem falar o quê? Ele vem reforçar tudo isso aí que Jesus falou. E essa necessidade de nós estarmos constantemente em Cristo Jesus. Então, foi isso que nós falamos semana passada. E aí, o primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Então, ele já começa aí declarando que Jesus é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. E eu falei um pouco sobre a parreira que eu tenho lá em casa, para a gente entender um pouquinho o que como funciona a parreira, que ela, quanto mais você poda, quanto mais você tira os ramos velhos, quanto mais você cuida dela, mais frutos ela dá. E se você não faz isso, todo ano, toda vez que ela for dar, ela dá menos e menos e menos, até que ela não produza mais nenhum fruto, fica só as folhas. Como Carol falou também, naquela época lá, Jesus falava daquilo que as pessoas entendiam. Então, aquilo ali para eles era normal. Produzir ali uvas e fazer o vinho. Então, eles conheciam aquilo. Então, eles entendiam o que Jesus estava falando. E nós, muitas vezes, não entendemos, porque nós não conhecemos uma parreira. E como que ela funciona? Então, bem rapidinho, para quem não estava aqui semana passada, é isso aí. A parreira, ela só produz mais e mais frutos quando ela é cuidada, podada. Ela tem que ser podada pelo menos 2 vezes no ano, porque senão ela vai diminuindo os frutos até que acaba totalmente. Então, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Então, ele começa aí falando, eu sou a videira verdadeira, eu sou uma planta frutífera, a verdadeira, e o meu pai é quem cuida de mim. O meu pai é quem rega, meu pai é quem
aliás, desde as primeiras ali, né? Desde os raminhos, e regou, e cuidou, e frutificou, né? E depois vem a colheita. E essa parte aí que ele fala com os discípulos, eu até trouxe para vocês uma interpretação que eu considero que seja isso, né? Foi depois ali da Santa Ceia que ele ministrou essa parábola para os discípulos. Antes um pouco ali do Getsemane, ele estava preparando para as suas últimas horas. Então, ele queria, com aquilo ali, mostrar para os discípulos que o que eles precisavam fazer e como eles precisavam proceder para continuar presos ali como ramos em Cristo. Mesmo Jesus não estando aqui em corpo presente mais juntamente com eles, né? Porque seria uma batalha constante para eles depois que Jesus fosse. Eles ainda não entendiam isso, né? Mas depois eles iriam entender, né? Por que Jesus preparou eles tanto daquela forma. O que mais que nós falamos? Nós falamos sobre alguns elementos dessa parábola, identificamos aí a videira, que é Jesus, o agricultor, que é Deus, o ramo, que é o discípulo, então é cada um de nós, e os frutos, que são as boas obras do Espírito Santo de Deus. E nós passamos para o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, nós já começamos a falar aí sobre a palavra que nos purifica. Então, agora, assim, foi bem rápido mesmo. Quem tiver alguma dúvida, volta lá na aula, tá? É só, porque senão a gente vai ficar demorando muito na aula passada e não dá continuidade. Tá bom? Só uma pincelada rápida. E nesse versículo 3, que nós começamos, né, nós não chegamos nem na metade dele ainda. Então, essa palavra de Jesus, né, vem nos purificar. Nós falamos de situações, semana passada, o pastor Geraldo exemplificou isso aí, situações que nós passamos, que nos limpa, que nos molda, né? A videira, ela precisa ser limpa, ela precisa ser totalmente cuidada para ela poder dar frutos. Então, da mesma forma, Deus faz com a gente. Deus nos limpa tudo que está ruim em nós. Deus trabalha em nossas vidas. Aí o pastor Geraldo exemplificou essa limpeza aí com algumas situações que nós passamos, né, de provações, de enfermidades, que é também uma forma do Senhor estar nos moldando ali, nos limpando. E depois ele veio falar da palavra, né, que nós entramos bem rapidinho na semana passada e finalizamos ali. Então, a palavra, ela nos purifica. Aqui Jesus já fala, ó, limpos pela palavra. Então, Jesus, ele diz aos apóstolos ali, lá no lava-pés, lembra? Quem foi que ministrou lava-pés aqui? Acho que foi Pavão. Foi Diego? Então, ele já fala lá no lava-pés que eles já estão limpos. Não foi assim? Exceto Judas. Mas os discípulos já estavam limpos, por quê? Porque os discípulos, eles já começam ali a ser preparados pela palavra. Jesus está ministrando o tempo inteiro para eles. E a palavra é quem nos limpa, a palavra é quem nos purifica, a palavra é que nos transforma. Então, mesmo Jesus sabendo ali que uns iam negar, né, como Pedro negou, mesmo sabendo que uns iam abandonar ali naquele momento, ele falou, não, vocês estão limpos. Não foi assim que aconteceu? Né? Então, quando há fruto na videira, o que acontece ali quando tem fruto? O agricultor faz o quê? O agricultor vem e olha bonitinho, porque se tiver alguma praga, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um inseticida ou vai fazer alguma coisa caseira ali, né? Quando igual lá em casa mesmo, eu não coloco nada dessas coisas assim fortes, é tudo caseiro. Então, assim,
Mas a gente vai lá e dá um jeito, a gente cuida. Para quê? Para ficar bonitinho, para produzir, né? Então, da mesma forma que a palavra faz com a gente. A palavra vem nos purificar. Se tem alguma coisa ruim, o que está de ruim nas nossas vidas, a palavra vai limpar. E essa purificação, ela é toda a colheita espiritual. Essa purificação que acontece com a gente é para a colheita espiritual. Não é a colheita, falei errado, é para a colheita espiritual. Amém? Porque para a colheita espiritual, nós precisamos estar limpos pela palavra, libertos pela palavra, curados pela palavra. Aqui, no Salmo 51, 7 diz assim, ó: purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, é o que a palavra faz com cada um de nós. E agora nós vamos para o versículo 4, glória a Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, vem mais uma vez provar aqui para a gente que para que o ramo dê frutos, ele precisa o quê, gente? Estar preso à videira verdadeira. Então, ele precisa estar enxertado, ele precisa estar implantado ali. Ele precisa fazer parte, mais do que estar ali, porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas nós não estamos fazendo parte. Muitas vezes nós estamos sentados no banco sendo espectadores e nós não estamos fazendo parte da vida com Cristo, das coisas do reino. Então, mais do que fazer parte, do que ficar ali, estar ali, nós devemos o quê? Permanecer e criar raízes. Então, nós precisamos criar raízes na palavra, criar raízes na videira que é Jesus. E eu já falei isso na semana passada. Uma das maneiras não, acho que a principal maneira de criarmos essa raiz é através da obediência. Se nós não formos obedientes à palavra de Deus, se nós não formos obedientes às nossas lideranças espirituais, nós não conseguimos criar raízes. Então, essa é uma forma de criarmos raízes. E a mais eficaz. Porque quando nós obedecemos, tudo flui, né? Tudo flui nas nossas vidas. Olha o que diz aqui João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em mim e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em vós, pelo Espírito que nos deu, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? O cristão que obedece à palavra de Deus, detalhe, com amor, dá muitos frutos. Então, não basta só eu obedecer para barganhar, né, com Deus, mas eu obedecer, porque eu amo a palavra de Deus, porque eu amo aquele que se sacrificou por mim ali na cruz. Então, quando eu obedeço com amor, eu dou muitos frutos. Amém? Amém, queridos? Vocês estão dormindo aí? Eu estou vendo uns cochilando aqui. Eu não vou falar quem é, mas tem gente cochilando. Vamos acordar aí. Do meu lado direito, tem gente cochilando. E eu não vou falar mais nada, mas é bem novinho. Tem gente ali que já viu. Mas brincadeira, viu, gente? Pode cochilar. Só não pode perder o bonde para a glória.
Cochilar não é pecado. Né, Alisson? A Alisson bem diz. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem Jesus. Quem é que pode fazer alguma coisa aqui sem Jesus? Tem gente que pensa que pode. Tem gente que fala que Deus não existe e que eu sou suficiente, né, para todas as coisas. Mas sem Jesus nada podemos fazer e nada podemos estabelecer. Nós podemos sim, né, fazer muita coisa aí no mundo sem Jesus. Mas esses frutos vão permanecer? Porque o que a gente faz com Jesus permanece. As coisas que a gente faz com Jesus vão além. Pode falar, Diego. Dá até para conectar com aquela passagem que fala, né? Em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos isso. Então, mostra também que dá para viver uma vida religiosa desconectada de Jesus. Porque o Senhor vai falar no final para aquelas pessoas, né? Eu não vos conheço. Ou seja, não tinha conexão. Então, eu vejo que há a possibilidade, né, de viver uma vida religiosa desconectada de Jesus. E isso é que é o problema. É por isso que eu gosto muito do capítulo anterior, onde Jesus deixa claro que aqueles que me amam são os que obedecem. Então, obedecer a partir do amor é o que Jesus quer, e não uma obediência a partir de querer conquistar ou performar para merecer alguma coisa de Deus. Então, tudo que a gente faz para Jesus tem que ser uma conexão de amor por Ele, e aí sim a gente faz as coisas. E aí sim ele recebe as coisas que a gente faz. Se for de outra forma, eu entendo que nós podemos cair naquele grupo, né? Fizemos um monte de coisa e você falou, ó, parta de mim que eu não te conheço. Pastor. Bom dia. Hoje, entre nós cristãos, nós citamos versículos que diz, posso tudo naquele que me fortalece. E é verdade. Mas para você poder tudo, você precisa estar conectado com Cristo. Através das suas atitudes, ações, pensamentos, as virtudes, tudo que nós fizemos seja para engrandecimento. Porque Jesus Cristo disse, e nisso que vós fazeis, se permanecer em mim, meu Pai será glorificado. Gente, permanecer e produzir frutos não é a virtude nossa, é do Espírito Santo que habita em nós. Lá em Isaías diz que um vinhateiro plantou uma videira achando que ia dar frutos bons e deu frutos ruins. Tem pessoas que acham que está produzindo frutos, mas é frutos ruins, bichados, que não agrada a Deus. Onde que nós precisamos estar ligado à videira, sabendo que isso se chama dependência de Deus. Tudo que nós fizermos seja para engrandecimento do nome de Cristo, porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida secular, muitas vezes separada da espiritual, e não, uma está ligada à outra, porque os céus é que governam a terra. E as nossas ações é que nos vai demonstrar se Cristo está em nós e em mim, que lá em Mateus diz, se vós estiveres em mim, e minha palavra estiveres em vós, tudo o que pedires crendo, recebereis. Tem 3 itens importantes, a palavra tem que estar na pessoa, Deus tem que estar nela, e ele ainda tem que crer. Se nós perguntarmos qualquer pessoa, aí você está com Deus? Estou com Deus. Você acredita em Deus? Acredita em Deus. Agora, Deus está nele? E como nós vamos saber se Deus está nele? É através do fruto. Você está produzindo frutos ruins ou frutos bons?
E a palavra de Deus que nosso fruto tem que permanecer. Amém? Amém. O pastor falando aí, me recordei de uma palavra que nós falamos semana passada, mas que não está nos slides, porque não está no texto, né? Que a gente falou de videira, fruto, agricultor, ramo, né? Que essas metáforas que Jesus usa aí. E eu coloquei a seiva também, que a seiva que é o Espírito Santo de Deus, né? A seiva, ela é necessária para dar vida à planta, né? Então, a seiva ali que traz tudo ali das raízes ali da terra, e essa seiva é que vai dar o aspecto ali do fruto, né? Então, essa seiva para nós aí é o Espírito Santo de Deus. Então, para dar frutos bons, né? E frutos abundantes, nós precisamos dessa seiva, que é o Espírito Santo de Deus, fluindo em nossas vidas, fluindo em nossos ramos, né? Nesse ramo aí que tem que estar conectado em Jesus e permanecer em Jesus. Então, nós não podemos fazer nada de nós mesmos, né? Como eu falei. Então, o que esses ramos que está conectado em Jesus, eles precisam do Senhor Jesus para dar fruto, e para dar frutos bons, né? E que tipo de fruto esses ramos vai dar? Que tipo de fruto essa árvore vai dar? Além de frutos bons, né? Se é uma videira, ela vai produzir o quê? Uva. Tem jeito de uma videira produzir laranja, produzir melão? Não tem jeito, né? Se é videira, ela vai produzir uva. Então, se a videira é Jesus, nós vamos produzir o que Jesus produz, né? Então, isso aí é que vai mostrar se realmente nós estamos conectados. Se nós estamos refletindo Jesus nas nossas vidas, nós estamos realmente ligados, implantados e permanecendo nessa videira verdadeira que é Cristo, né? E engraçado que o fruto não é meu. O fruto é meu? De mim mesmo eu consigo produzir frutos bons? O fruto não é meu. Não sou eu que produzo os frutos. Não é assim? Mas eu produzo os frutos através daquele que eu estou conectado. Amém, queridos? A minha vida não é o resultado do que eu quero. Se você está vivendo o que você quer, você não está conectado em Cristo. Você entende isso? Se você está vivendo um resultado daquilo que você quer, você não está conectado em Cristo. Por quê? Porque o meu resultado vem daquele que eu estou enxertado. Vocês concordam com isso? Vocês estão caladinhos hoje? Mas não é porque está cochilando, não. Todo mundo parou de cochilar agora. Que beleza. Então, a minha vida não existe para frutificar o que eu quero, mas a minha vida existe para frutificar aquilo que Jesus me trouxe para frutificar. Aquilo que Jesus me colocou aqui na terra para fazer. E para espalhar o bom perfume de Cristo através daquilo que eu estou produzindo. Amém, pastor? É importante que nós entendamos, como a pastora disse, que o fruto não é nosso. Nós não produzimos fruto para nós mesmos. Quando Jesus faz essa analogia da planta, a manga, por exemplo, ela não produz a manga para ela. A uva, ela não produz para si. Toda árvore que dá fruto, ela produz para os outros. E assim somos nós. O fruto que está em nós, longanimidade, benignidade, mansidão,
paz, amor, alegria, é para abençoar outras pessoas. Porque nós somos canais de bênção para que Jesus Cristo chegue àquela pessoa, né? Porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e a glória e do brilho do Espírito Santo tem que refletir em nós. Não adianta nós termos uma luz se não tiver ninguém para beneficiar dela. Nós estamos para produzir o fruto, e que esse fruto, ele permaneça, que ele seja um fruto que ele atinja o objetivo. E esse fruto, ele precisa produzir um fruto bom, com uma seiva boa, com um sabor agradável, com uma maturidade, uma cor agradável. É assim que o crente tem que ser. Nós temos que, onde nós vivemos, nós temos que fazer a diferença. E às vezes tem pessoas que, às vezes, está a cada dia num lugar e fala assim, aqui não é para mim. Porque ele não resplandece a luz de Cristo. Jesus Cristo foi condenado porque ele estava com os pecadores. E quem precisava de médico eram os doentes, por isso que eles estavam lá. Era o Filho de Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que ter a mente de Cristo. E onde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa família. Onde nós estivermos, o brilho do Espírito Santo tem que resplandecer em nós. Se não está resplandecendo, é preciso rever alguns conceitos. Eu estava lendo outro dia que um agricultor ele foi buscar um fruto na videira. Chegou lá, não tinha fruto. Aí ele disse, olha, corta, ela está ocupando um lugar errado. Aí o vinhadeiro falou, não, peraí, deixa eu dar um trato nela, deixa eu limpar, adubar, fofar a terra, regrar, aí se ela não der fruto, aí a gente corta. Esse vinhadeiro é o Espírito Santo que faz esse trabalho em nós, que nos molda, que nos ensina, que trabalha as nossas emoções, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, para que nós produzamos fruto. Nós sempre temos a segunda chance. Todo aquele que não produz fruto tem que voltar a produzir. E como eu disse antes, frutificar é caso de vida ou morte. Amém. Quer falar, pastora? Rapidinho. Bom dia, gente. Eu gosto muito de Gálatas 2, né? E eu sempre uso e vejo também na minha vida, tem a parte B do versículo 18, que ele diz, estou crucificado com Cristo. E o versículo 20 vai dizer, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós temos uma necessidade de dar frutos, né? É urgente, é necessária, só que a gente não pode dar qualquer fruto. Também, a gente tem que entender, nós, né, como cristãos, que nós estamos nessa terra com um propósito, não para viver os nossos planos, os nossos sonhos. É claro que nós temos planos e temos sonhos, projetos, e esses projetos são abençoados por Deus, né, segundo a vontade dele. A gente precisa também entender isso. E a gente percebe em muitas instâncias da sociedade que as pessoas estão procurando massagear o seu ego, viver o seu, viver o meu. As pessoas são muito assim, para mim, né? Que venha a nós o vosso reino nada, né? Aquela expressão que tem aí. E como cristãos, nós vivemos para Cristo. Então, tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e nós precisamos entender que nós vamos dar fruto para a glória dele. Como o pastor Geraldo disse, a mangueira, a videira vai dar fruto, não é para ela, não. Ela não come aquele fruto. Quem vai comer daquele fruto somos nós. Então, o fruto que nós vamos dar, o testemunho que a gente vai dar, a expressão que a gente vai ter, é para alimentar o outro, né? Alimentar o próximo. Então, por isso que nós entendemos também que a gente não vive mais para nós, mas Cristo deve viver em nós. E a partir do momento que Cristo está em nós, que, né, ele diz, eu sou a videira e vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque nós realmente estamos em Cristo e não vivemos mais para nós. Ele estava assim, dizendo para aqueles discípulos, vocês não devem viver mais para vocês. Vocês estão agora entregando a vida de vocês, eu vou entregar a minha,
né? Daqui a pouco e vocês vão entregar as suas em favor de outras pessoas. Então, quando nós renunciamos muitas coisas que, para mim era muito bom, em favor do outro, nós estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Não vivendo para nós, mas vivendo em favor de dar fruto para que a outra pessoa seja alimentada. Eu gosto disso, mas alimenta o outro? Se não alimenta o outro, então a gente precisa rever os nossos conceitos em relação àquilo que a gente está vivendo como pessoas de Cristo, como Cristo vive em mim. Diego. Uma coisa rapidinha, só para a gente meditar numa coisa prática com relação aos frutos, tá? Eu abri umas estatísticas aqui, fala que o Brasil vai se tornar a maior nação, vai ter maioria evangélica até 2032, se tudo continuar do jeito que está. Dados de 2019 falam que, em 2019, né, dados da USP, vai falar que abriam-se cerca de 17 novos templos evangélicos por dia. Em 10 anos aumentou 16 milhões de novos fiéis evangélicos. E aí eu pergunto, cadê o fruto? Se está aumentando esse tanto de evangélico, discípulos de Jesus, por que não abaixa a criminalidade? Por que não acaba os órfãos? Por que a corrupção não acaba? Você está entendendo, gente, que o fato de nós sermos discípulos de Jesus, nós somos imitadores de Jesus. Se nós temos, em 10 anos, 16 milhões de novos imitadores de Jesus no Brasil, não teria que ter melhorado alguma coisa? Jesus passou ali naquela terra, ele fez uma revolução, ele mudou. Então, falando que você tem que ser o Jesus, né? Mas eu falo assim, se a gente fosse um pouco mais parecido com Jesus, o nosso ambiente teria mudado. As nossas escolas estão mudando por sua causa. Ou seja, gente, o fruto é esse. E, na verdade, a falta de fruto é um diagnóstico da falta do cristianismo verdadeiro que a gente está vivendo. Entendeu? Então, a gente está vivendo uma coisa superficial, o cristianismo gnóstico, né? Eu estava conversando com a irmã Andréia, dualista, onde eu tenho uma vida cristã, mas lá no meu trabalho é minha vida de trabalho. Ou seja, não conecta. Quando não conecta, não tem diferença. Então, nós vamos ter cultos avivados e zero resposta de mudança no país. E tem que começar da gente, gente. Muda, né? Não se conforma com o ambiente que você vive, não muda. Não muda nada. Ninguém está sendo edificado porque está lá. O grupo dos taxistas, Braddock, tem que ser edificado porque Braddock está lá. Se não está sendo edificado, clama a Deus, Deus, me converte, me ajuda a dar fruto, porque, na verdade, é um diagnóstico que nós não estamos conectados realmente, tem alguma coisa errada. Então, a nossa falta de fruto é um raio-x da nossa espiritualidade. E a brasileira está mal, está inchando, está engordando, mas a gente não está vendo frutos reais. Essa semana eu estava vendo um vídeo sobre o avivamento do país de Gales. Gente, não tinha mais preso na cadeia por conta do avivamento. Os bares estão sendo fechados, praticamente. O campeonato de rugby acabou, porque ninguém mais tinha interesse em rugby. É o esporte mais forte deles. O pessoal só tinha interesse em igreja. Eles estavam tão apaixonados por Deus, então houve uma transformação social durante aquele avivamento do País de Gales. Estuda sobre isso, vocês vão ver que fantástico. Que diferença está fazendo 16 milhões de crentes a mais? Não vou deixar de falar. Pode falar, Alisson. Bom dia, bom dia. Diego trouxe essa estatística interessante e eu já dou uma resposta porque muita coisa não tem mudado. Porque a maioria das pessoas que estão se transformando evangélicos hoje são pessoas da teoria da prosperidade, né? Os templos estão cheios. Vocês podem passar ali na porta da Igreja Universal, não tem uma cadeira para você sentar. Porque as pessoas às vezes querem encher para si, né? Vocês podem ir lá nessas igrejas, elas estão lotadas, porque é o evangelho do eu, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. É igual eu contei para vocês, né?
o pastor ele pôs uma Ferrari lá no culto, no púlpito, né? Pôs lá o troféu do abençoado. É isso que é pregado. E a maioria das igrejas que tem crescido é isso. Por quê? Por causa da cobiça. As pessoas, elas colocam a cobiça dela e começam a misturar com a igreja e vira aquela confusão. Prova disso também, um tanto de político que vai entrando dentro da igreja e querem virar político, né? Começa a alisar ali, mas quando você pega a vida dele também não tem nada de crente, não tem nada de Deus, ele só quer usar também a igreja para poder conseguir o que ele quer. Agora, uma coisa muito importante que é a questão do fruto, que esse fruto ele precisa ter qualidade. O fruto ele tem duas consequências. Ou ele é movido pela graça e pelo amor de Deus, ou ele é movido pela religiosidade. Gente, eu já vi uma pessoa, ela completamente estafada, fazendo a obra de Deus. Eu não sei o que tinha na cabeça dela, mas ela queria fazer. Ia para um evangelismo, não, eu tenho que ir. A pessoa estava morta-viva, de tão cansada que ela estava. E isso começou a afetar o quê? A vida espiritual dela. Ela começou a se questionar, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso por religiosidade, é por amor, porque eu não quero ir. Eu não quero fazer. Né? Então a gente tem que ter muito, igual você vai devolver o seu dízimo. Às vezes você está com dó de dar, não dá não, fica para você, que o pecado é menor. Né? Então porque tudo que a gente tem que fazer para Deus, a gente tem que fazer por amor, a gratidão por tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E se for o contrário, esse fruto ele não tem subsistência em si mesmo, é a goiaba com bicho. Né? Imagina, você pega aquela goiaba bonita, e quando você vê, está a lagartona lá. Né? Está podre. Então a gente precisa avaliar o que eu tenho feito. Eu tenho feito por amor a Deus? Eu tenho feito por interesse próprio? Porque tem gente que acha que é uma magia. Eu vou fazer uma oferta de sacrifício aqui que Deus vai me abençoar de carro. Eu tenho certeza, né, que eu vou dar não sei quantos reais aqui, eu vou ganhar uma casa própria. Eu vou ganhar um carro. E tem gente que começa por várias coisas. Eu vou ganhar uma namorada nova, aquele menino que eu gosto dele, ele vai gostar de mim também, é só dar um dízimo maior. Gente, vocês acham que tem gente que não pensa isso? A gente ri aqui, mas é verdade. Tem gente que está tratando Deus como uma pessoa trata aquelas entidades lá no centro de Macumba. Eu vou fazer isso para Deus me dar. Né? E não é verdade. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser um relacionamento onde eu reconheço tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim, eu reconheço que eu não mereço, e esse amor, essa gratidão vem crescendo de forma sobrenatural. O que Diego falou ali é uma coisa muito... Quando acabou aquilo ali, o mover do Espírito Santo, né, é um avivamento. Um avivamento, gente, não é uma coisa normal, não. As pessoas, elas estão lá, elas querem ficar lá, igual esse último avivamento que teve nos Estados Unidos, acho que em fevereiro do ano passado, as pessoas começaram, os alunos começou com a reunião de oração lá, essa reunião de oração durou meses, mas a chama e o amor e o fogo estavam ali, né? Então, é isso que a gente precisa ter, a gente precisa fazer tudo aquilo para Deus, a gente precisa fazer com amor. Carol. Não pode discordar de mim, Carol. Ai, paz, irmãos. Eu estou lembrando aqui, antigamente existia a expressão católico não praticante. Hoje é crente não praticante. Infelizmente, esses números aí dizem isso. As pessoas hoje acham bonito falar que é cristão. Quantos famosos aí na televisão, gente, eu não vou citar nomes aqui não, pela questão da ética, falam que são crentes, continuam cantando música de sofrência, de traição, de bebedeira. Como que a pessoa fala que é cristã e está produzindo esse fruto? Uma vez eu assisti uma pregação de Helena Tanura, inclusive depois vocês procurem lá, chama Frutos de Plástico, que é justamente sobre isso. Você olha, tem uma aparência linda, parece verdadeiro. Nossa, mas quando você pega não tem peso, não alimenta, não serve para nada. Então nós não podemos produzir esse tipo de fruto. Esses cristãos aí, eles, né, e assim, depois tem o censo lá. Qual é a sua religião? Evangélica. A pessoa não pisa o pé na igreja, não faz nada, não serve a Jesus de verdade. Um dia, talvez, aceitou Jesus e pronto, e nunca mais ela teve compromisso com Deus e ela fica falando por aí que ela é crente. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Esses números, infelizmente, eles são assim, a pessoa fala da boca para fora, esses números aparecem, mas o fruto continua sendo um fruto
bichado ou um fruto de plástico que não presta para coisa nenhuma. Só tem aquela aparência, cresceu em volume. A fruteira está lotada, mas aquilo ali é tudo fruto de mentira. Não vai servir para ninguém, porque o fruto ele tem que alimentar. Se ele não alimenta, se ele não serve para alimentar, para poder fazer algo diferente na vida de alguém, não presta para nada, é só para olhar. Diego? Sim, e só para pensar aqui, gente, junto, eu quero que vocês pensem em vocês também, tá? Pensa no fruto que você está dando. Porque a gente olhar para o Brasil, a gente pode fazer alguma coisa com relação ao Brasil? Pode, a gente pode olhar pelo Brasil. Mas a gente pode muito mais fazer lá no lugar onde você trabalha, dentro da família onde é que você está inserida, dentro do bairro onde você está inserido. Então você pode dar fruto. E eu quero que vocês pensem em vocês. Porque às vezes a gente olha para o Brasil num contexto e fica confortável olhando para o Brasil. Ah, tá tudo assim, não. Mas e o bairro de Manu? Manu quer falar também, viu? Depois do pastor. Pastor quer falar também? Oh, misericórdia! Aí, tá vendo, Maurício? Ninguém quer deixar você falar. Não sou eu, Maurício. Glória a Deus. Olha, hoje, como foi dito aqui antes, que muitas igrejas estão cheias, mas porque as igrejas estão pregando aquilo que o povo quer ouvir. Né? E o evangelho que Cristo nos ensinou a pregar é o evangelho de renúncia, que diz: aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Amados, seguir a Cristo não é fácil. Lá em Deuteronômio 28, onde se fala da bênção de maldições, quando Moisés falou para o povo de Israel, falou assim: olha, você vai ser, se não obedecer, vai acontecer uma série de coisas contra vocês. Mas ele, lá no 47, ele diz assim: e este sinal será no meio de vós, que vos serão destruídos, perseguidos, porque não serviste ao Senhor com alegria e bondade de coração. Era o povo de Deus, estava falando com ele. Com eles. Então, querido, servir a Deus, você tem que servir com alegria e bondade de coração, por amor, com renúncia, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que nós servimos. E muitas evangelho que tem sido pregado é o evangelho da prosperidade. Vem que sua vida vai melhorar, vem, querido. Mas aí ele diz no Salmo 48, agora, de si, lá em Deuteronômio 28, 48, diz assim: se obedecerdes os meus mandamentos e observares o meu estatuto, todas essas bênçãos virão sobre ti. Você não precisa correr atrás da bênção, ela que vai atrás de você. Se você serve a Deus, você não precisa preocupar, que Deus está cuidando de cada um de nós. Só Manu aqui, olha, gente. Manu. Bom dia, gente. Bom dia. Carol falando, né? O pessoal falando em como mudar o Brasil, como ele está hoje, como nós podemos fazer isso, não só através da nossa oração, né, que nós fazemos diariamente pelo nosso país, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo mundo em si, porque está um caos, mas também a sua atitude, como o Diego falou, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, na sua família, nas suas pequenas ações, em como você vai reagir ao que aquela pessoa está falando ali para você, às vezes no momento de raiva, a sua escolha de palavras, tudo isso pode mudar uma pessoa, a visão da pessoa sobre você e sobre o evangelho, que tem essa visão de que nós somos pessoas super preconceituosas e maldosas, que nós estamos aqui só para envenenar o mundo. Às vezes, a sua ação de simplesmente ficar quieta e, às vezes, falar assim, não, tudo bem, tá tudo bem, não precisa disso, a gente conversa aqui tranquilo, de boa. Isso muda a visão das pessoas sobre você e, principalmente, sobre o evangelho, que é isso que nós estamos aqui para fazer. Para mostrar para essas pessoas o evangelho de Cristo através de Deus. Porque consumindo a palavra de Jesus, com ele morando no seu coração, ele vai te transformar e as pessoas vão ver essa mudança através das suas pequenas ações. Parece que são coisas banais, que são coisas superficiais, mas não são.
isso muda mesmo, verdadeiramente, o olhar das pessoas para o Evangelho de Cristo. Deixa Braddock falar aí, gente. Mas sem polêmicas, viu, por favor. Não. Ô, Ela, só um minutinho. Ô, gente, o que eu penso? Salvação é um mistério, entendendo? E é pela graça. Às vezes você pode encher o mundo de frutos, tá entendendo? E agora pergunta, quem tem direito? Ninguém, é pela graça do Senhor. Você está entendendo? Aí, o que eu imagino? Igual esse tempo eu vi o pastor Cláudio Duarte falando, que muitas das vezes lá na fila, lá para entrar no fogo, lá vai ter muita surpresa. Vai falar, fulano, você está aqui? Cadê os frutos que você tanto fez? Ou seja, a salvação é um mistério. Porque tem muita gente que às vezes vai fazer a vida inteira e no final vai pisar na bola. E muita gente que às vezes fez muita coisa que não presta, vai entrar. Isso aí é só Deus. É um mistério que... Carol vai fechar aí o ciclo dos comentários, viu? Essa questão que Por ele falou. favor. O que a Bíblia fala? Aquele que permanecer fiel até o fim. Então, não adianta você ter uma vida de serviço. No último momento, você vai e faz uma bobagem. Porque você já sabe o que você está fazendo. Quando você está em Cristo e faz uma bobagem, você sabe, gente. Você tem consciência do seu pecado. Aí você vai nadar e morrer na praia. É bem isso. Agora, só para fechar o que o Manu falou, isso é uma coisa muito séria. Eu tenho uma colega de trabalho que eu até convidei aqui para vir à igreja. Ela disse que vai vir. Ela hoje está na macumba. Esses dias ela até falou comigo que bateu tanto tambor que ela estava com o braço doendo, cansada. Eu falei, para que é que você bate esse tambor lá, menina? É para adorar a Deus. Aí disse que bateu 3 horas, 4 horas de tambor direto. É porque eles invocam o santo lá com o som dos tambores mesmo. E aí ela falou comigo que ela foi para a macumbaria porque ela tem um pai que diz ser muito católico, mas que bate na mãe dela, que bebe, que perdeu uma casa no Tigrinho joga aquele jogo, 280 mil reais ele perdeu, e que ele maltrata a mãe, que ele bate na mãe dela, que ele faz uma confusão, e ela tomou tanto ranço daquilo, porque na igreja católica ele é tão santo, ele participa das novenas, ele faz em tudo, que ela teve tanta aversão que ela foi para a macumba. Ela falou comigo assim, se meu pai sonhar que eu estou na macumba, ele me mata. Ele não sabe. Só que eu tenho horror, porque ele fala tanto que é católico e participa de tudo na igreja e faz essas coisas na minha casa. E aí eu falei com ela, mas se eu te convidar para ir na igreja evangélica, você vai? Vou, Carol, o dia que você me convidar, eu vou, com certeza eu vou. Aí eu falei assim, não, você está com ranço da igreja católica, mas da evangélica você não tem não, né? Ela, não, o dia que você me chamar, eu vou. Então, assim, isso é muito sério. Ela poderia ter ranço da evangélica também, dependendo da maneira com que eu a tratasse, depois que eu fiquei sabendo que ela é macumbeira, começasse a afastá-la ou ter medo dela, porque tem gente que fica, né, com aquele trem assim. Um dia ela foi com um patuá no braço, amarrado o braço, ela foi para a Bahia, voltou com um na perna, e todo mundo fica assim, cutucando. Olá, o que ela está no braço, não sei o quê. Senhor, gente, abençoa a vida dela. Ela precisa de ajuda. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. E esse fruto aí, Braddock, tem que permanecer. Se não permanecer, era de plástico. Andréia quer falar. Agora é sério. Andréia é a última para fechar esse ciclo. Você falou, Carla, sobre alguns elementos que não estão inclusos aí, né, no versículo, como a seiva. E aí me lembrou também da semente, que também não está incluso aí, mas além dos frutos, também tem a semente. Que por onde a gente passar, a gente precisa deixar também essas sementes, que é o que vai dar continuidade também, né? Sim, muito bem, Andréia. Assim, eu pensei que você estava querendo falar. E para fechar isso tudo aí, que todos falaram muito bem, principalmente com relação a quem não está dando frutos bons, né? Aqueles que estão dando frutos bons, ou aqueles que não estão dando fruto nenhum. Então, aqui, o fruto, o alimento do fruto vem sim da videira, como o pastor falou, como a pastora falou, e nós não alimentamos do fruto, nós alimentamos da videira. O fruto é o que nós oferecemos,
né? Aquilo que o Senhor Jesus nos dá, aquilo que a videira nos dá, é aquilo que nós temos para oferecer. E as sementes que nós vamos produzir também, né? Produzir ali através das nossas vidas, nós vamos dar sementes, né? A uva, ela cai as sementinhas lá, apesar de que eu não entendo muito bem se consegue frutificar através de semente, é estacamento, né? Mas depois a gente pode pesquisar sobre isso aí. Mas outros frutos, eles produzem através da semente. Então, aquilo que a videira está me dando é o que eu vou oferecer. Amém? É o que eu vou produzir. E se eu não estou produzindo aquilo que vem de Deus, eu não estou conectado à videira que é Jesus. Isso é fato, isso é martelo batido. Não tem outra resposta para isso. Se eu não estou produzindo os frutos que vêm de Deus, eu não estou conectado à videira. Amém? E aí, o versículo 6 vem complementar isso aí, olha. Se alguém não permanecer em mim, Jesus, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, se alguém não estiver em Cristo, sofrerá diversas consequências e consequências drásticas, infelizmente, né? E não sou eu que falo, não é ninguém aqui que está falando, é a palavra de Deus. E o que eu coloquei aqui? Algumas coisas que esse versículo vem falar. Ó, se alguém não permanecer, olha aí como está essa parte em branco. Se não permanecer, será lançado no fogo. Né? E aí a gente coloca aí, ó, será lançado fora, que é o primeiro aí. Se não permanecer em Jesus, será lançado fora. Então, esse aí vai sair fora. É a perda total da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Não é assim que vocês entendem? Ou vocês não entendem dessa forma? Será lançado fora. Perde totalmente a comunhão aí. E depois vem secará. O que é esse secará? Perde a vitalidade. É a seiva. No momento em que eu sou cortada ali, como ramo, eu sou tirada ali da videira, a seiva não vai mais passar por mim, não. Eu vou secar. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu seco. Né? A seiva é vida. É o que dá vitalidade, é o que dá energia, é o que faz acontecer nas nossas vidas, é a seiva de Deus, que é o Espírito Santo. Né? Então, vem a outra parte aí, que será lançado no fogo. Então, esse será lançado no fogo aí é nada mais, nada menos que vai perder a salvação. Vai ser lançado no fogo e vai queimar e vai acabar. Acabou-se, findou-se. E o que você fez? O que é a pessoa que foi lançada fora, que foi lançada no fogo, que queimou, deixou? O que permaneceu dela? Nada. Porque não estava ligado àquele que é vida, àquele que é o princípio, àquele que é o meio, àquele que é o fim, que é nosso Jesus. Amém? Então, se a pessoa ela não permanecer em Cristo, ela tem consequências. E essas consequências não são boas para ninguém. E quando nós permanecemos em Cristo, também temos consequências. E boas, né? Tudo traz consequência na nossa vida, mas o permanecer em Cristo é aquele que vai nos levar ao mais alto, juntamente com o Senhor Jesus, porque aquilo que Ele conquistou lá naquela cruz foi para mim e para você. Amém? Vamos finalizar aqui com essa frase que eu achei super interessante. Dar frutos bons é o resultado natural daquele que está em Cristo, pois isso não vem de você, não é seu, é de quem você está conectado. Nós não temos frutos de nós mesmos, o fruto vem daquele que estamos conectados, que é Jesus. A proximidade com o Senhor Jesus, queridos, como foi falado aí, Manu falou, a oração, né? A oração nos leva a essa proximidade ao Senhor.
A obediência, que nós também falamos, que nos conduz a essa naturalidade. O que é interessante aqui nessa frase? Dar frutos bons é o resultado natural. Isso é natural. Igual a Ellen, tem vezes que a gente vai passar uma voz para ela e fala assim, não, eu não acho que essa voz é natural para mim. Agora, a outra que ela acha natural, ela faz automaticamente, não é assim, Ellen? Mas o que não é natural para ela, ela não consegue fazer. E aí, dar frutos bons, que vêm de Deus, que é fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, essa seiva que flui na nossa vida, no nosso corpo, conectado ao Senhor, corpo, alma e espírito. Isso tem que ser natural de mim e de você. E se não é natural, se você tem que se esforçar para fazer isso, e você não consegue, e fazer o bem, e fazer as coisas que Deus te colocou aqui para fazer, está difícil? Então você não está conectado. E vem a pergunta para que você possa meditar durante essa semana. Eu estou vivendo essa naturalidade de Cristo na minha vida? Pensa isso na semana, reflita. Ore ao Senhor. Eu estou vivendo essa naturalidade porque o Espírito Santo de Deus, ele flui em nós e tudo tem que ser natural. Eu não preciso me esforçar, queimar neurônio, ficar vermelha para fazer aquilo que é natural. O que é natural flui verdadeiramente nas nossas vidas. Amém? Vamos aí para os versículos 7 a 10. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Passar aqui. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Então, assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O primeiro versículo aí, deixa eu passar aqui. Então, esse versículo 7 aí, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Queridos, eu tenho certeza que aqui todo mundo sabe que o Senhor tem prazer em atender às nossas orações. O Senhor tem prazer. É verdade, irmão Alisson? O Senhor não tem prazer em atender às nossas orações? Só que, para o Senhor atender às nossas orações devem glorificar o Pai. Não tem aquele versículo que fala, pedi e não são atendidos, porque pedi para suas vãs concupiscências, seus próprios deleites. Então, quando nós glorificamos a Deus na nossa oração, Deus nos atende. Mas aí então Deus só vai fazer aquilo que Ele quer. Não! Nós temos poder através das nossas orações de mover o coração de Deus. Nós temos. Isso é bíblico. Nós conseguimos mover o coração de Deus. Só que a vontade de Deus prevalece nas nossas vidas. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E tudo que o Senhor faz para nós é bom, mesmo que nós não entendamos na hora. E tudo que nós passamos, mesmo que a gente ache que é ruim, lá na frente nós teremos a recompensa. E todo mundo que passou por uma situação ruim na vida, depois que passou, viu o porquê daquilo que aconteceu. E são gratos pelas situações ruins que acontecem na vida.
Né? Então, quando nós damos muitos frutos, nós glorificamos a Deus também. Então, nós glorificamos a Deus através das nossas orações, quando estamos conectados com o Pai. E quando nós estamos conectados como discípulos de Deus, nós também glorificamos ao Pai. E aqui esse versículo vem trazer alguns resultados nas nossas vidas. Resposta à nossa oração. O pastor quer falar, mas deixa eu só concluir aqui, pastor. Resposta à nossa oração. Frutos. E cumprimento de propósito. Amém? Pode falar aí, pastor, depois eu dou continuidade. É só para nós poder, só queria dar um pitaco aí. Que diz, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Gente, pedireis o que quiserdes. Você vai falar, então eu posso tudo. Né? Eu só pedir o carro que você não tem condições de pagar. Você pode pedir para casar com uma pessoa que não é o que Deus planejou. Você pode pedir para poder fazer a viagem dos sonhos para a Europa, para Paris, que não é o que você quer. É o que precisa estar conectado com Deus. Segundo, você tem que estar alinhado com os princípios da palavra de Deus, que ela em Provérbio diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Jonas estava cumprindo o que que Deus mandou ele fazer, mas ele subiu lá em cima e falou, agora quer que mata todo mundo, estou aqui. Cruzou a perninha, ficou lá esperando debaixo lá daquela árvore, esperando que matasse o povo. Não era o que Jonas queria, mas sim é o que Deus escolhe, o que Deus direciona. Tem coisas que nós queremos, que Deus fala, não é para você não, filho. Sossega aí, calma. Né? E nós precisamos estar atento a isso, querido. Porque tem coisa que nós pedimos a Deus que não é o que Deus quer para nós. E aquilo que muitas vezes acha que é bênção para nós, não é. E o não de Deus é bênção. O não do mundo é proibição. Amém. Deixa eu só concluir isso aqui. Igual o pastor falou aí, né? Quando nós permanecemos em Cristo, essa permanência em Cristo é essa intimidade com o Senhor. Então, quando nós permanecemos em Cristo, nós temos comunhão com Ele, que é esse início aqui do versículo. Permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerão em vós. Amém? Então, pode falar aí, Carol. É sobre isso mesmo que eu estou querendo dizer. Pedireis o que quiserdes, mas olha só o que vem falando no início. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Essa pessoa já foi transformada, o interior dela já mudou. Ela não está mais interessada nas coisas para ela. Você pode ter certeza que alguém que está diretamente conectado com Deus, como esse versículo aí diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, essa pessoa está completamente transformada. É por isso que ali o Senhor fala, pedireis o que quiserdes, porque o Senhor não volta atrás. A palavra dele é fiel e ela é cumprida. Mas não é qualquer tipo de pessoa. Não é qualquer tipo de... eu sinto que eu amo a Deus, eu quero pedir a Deus uma Ferrari. Não é isso, gente. Essa pessoa ali foi completamente transformada. Ela não está pedindo nada para ela mais, não. Você pode ter certeza. Essas pessoas hoje que estão pedindo ao Senhor, elas estão clamando pelo reino. Elas estão clamando para a mudança do tempo que nós estamos vivendo, pela vinda de Jesus, por almas. Isso ali é expresso, gente. Só não entende quem não quer. Então, você não fica achando, mas eu estou pedindo Deus, eu sirvo a Deus, não recebo nada. A Bíblia fala que eu pedireis o que eu quiser. Não é assim, não. Você tem que estar em Deus e Deus em você. E esse negócio é um negócio profundo, não é só de boca para fora, não. Então, a pessoa já vai estar pedindo... Está em outro nível, gente. Em outro nível. Então, não confundam, viu? Outro nível. Sim. Então, quando a gente começa nessa permanência
com o Senhor, quando a gente começa, não, quando a gente está nessa permanência com o Senhor, nós damos muitos frutos e aí nós somos reconhecidos, né, como discípulos de Cristo. E aí que eu coloquei esse permanecer em Cristo aqui, que traz alguns resultados. Eu coloquei alguns resultados aqui, que é resposta de oração, né? Então, se Deus se agrada em ouvir as nossas orações e cumprir aquilo nas nossas vidas que nós temos pedido, para isso nós temos que estar conectados, nós temos que estar permanentes nele, né? É fazendo a vontade de Cristo. A nossa oração não é para os nossos deleites, mas a nossa oração tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos frutos são frutos que permanecem, frutos que são gerados pelo Espírito Santo de Deus. O cumprimento no propósito. Então, comece, então, a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, e o Pai é glorificado através desse propósito. Coloquei aqui também o amor, né, que Diego falou e que outros falaram aí, que essa obediência, ela precisa ser em amor, né, como a gente falou anteriormente. A alegria também. Uma pessoa que ela é triste, o tempo inteiro essa pessoa está triste, essa pessoa não está conectada com Deus. Porque o Espírito Santo gera alegria em nossas vidas. E um evangelismo eficaz. O que é esse evangelismo eficaz? É o evangelismo que você mostra aquilo que Deus te deu. Você transmite Jesus na sua vida. Então, esse permanecer aí em Jesus, aquele que está em Jesus, gera tudo isso na sua vida. Amém, queridos? Pode falar, Alisson. A questão desse versículo 7, ó, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu acho que tem um mistério ainda nesse versículo aí. Porque se pegar a pessoa mais santa que tem no mundo, igual o Carol falou, ela está pedindo a paz de Israel. E por que a paz não vem? Né? Então não é tudo também, não. Tem um mistério. Não estou falando que a Bíblia está mentindo. Mas tem um mistério aí também, que não é tudo também, não. Né? Então, Deus é soberano, né, em todas as coisas. Não tenho dúvida disso. Mas o versículo diz, pedireis o que quiserdes. Então, não é o que você quer que você vai pedir que vai acontecer. Não é o que queres, né? Nós falamos aqui. Para se cumprir as coisas... Eu sei que Deus é soberano, eu sei que a palavra precisa cumprir, eu sei que vem, Alisson, com as polêmicas. Depois... gente. Peraí que desse lado vai falar. Gente, mas assim, é mais ou menos o que Carol falou. Tem que permanecer em Jesus e as palavras. Então, vai ter um alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus. Eu entendo dessa forma. Mônica? Ih, tá desligado lá o áudio. Mônica, manda por escrito aí, se você quiser falar. Eu não posso falar. Estão me escutando? Estão me escutando? O pessoal que está em casa, gente. Tem que comentar aí para a gente poder ler. Gente. Paz, queridos, bom dia. Desculpa. Eu não vi, não. Vamos lá. Desculpa, Pavão. Não, só sobre isso aí que Alisson comentou, realmente, né, o que quiserdes ficou muito abrangente, mas na linha do que foi dito. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Nós estamos falando o tempo todo aqui de conexão, né, dos ramos conectados na videira. Se há conexão, há o pensamento de Cristo em nós. Por isso, aí as nossas petições já estão de acordo com o pensamento de Cristo, porque Sim, estamos conectados na videira. Exatamente. Então, vamos aqui, no versículo 8, diz assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9, aliás, vamos parar aqui no 8, depois a gente volta para o 9. O versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se nós voltarmos lá no João, capítulo 13, versículo 35,
nós vemos assim, ó, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Tá vendo que tem uma conexão esse versículo com João 13:35? Pode falar, pastor. É importante que a vontade de Deus, ela é soberana. Mas até o próprio Cristo, na agonia, ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, se não, que seja feita a tua vontade. Ele queria que passasse. Mas ele não, mas que se cumpra a sua vontade. É o que nós estamos dizendo. Nós precisamos entender que nós estamos conectados, né? E tudo que nós fizermos não seja para nós, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu pedi uma coisa para eu ser glorificado, para preencher o meu ego, a minha vontade, certamente Deus não vai fazer. Estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de ter conectado com Deus, né? As coisas seculares, isso aí são dádivas de Deus, de acordo à obediência à palavra de Deus. Se permanecerdes, Deus vai abençoar. Se não permanecerdes, Deus não vai abençoar. Então, quando diz assim, que aquele que é cortado, lançará fora e secará. Que esse secará significa o quê? Que você começa a perder vida, que você começa a perder comunhão, que você começa a mudar o foco da sua vida. Aí, certamente, está falando que será lançado no fogo, não é que vai pegar a vida da pessoa, a pessoa jogar, não. É a vida espiritual. Sim, verdade. E esse texto aqui, esse versículo aqui que nós lemos, né, que tem essa conexão lá com João 13, né, vem mostrar aí mais uma vez o amor, que é de extrema necessidade, nessa estratégia aí, né, dos discípulos, que Jesus mostra para os discípulos, de amar uns aos outros, para que os frutos apareçam, para que os frutos apareçam, não, na realidade esse é o fruto, mas para que a obra do Senhor seja feita, porque sem amor, a obra do Senhor não vai para frente. Se nós não tivermos esse amor que Jesus ensinou ali para os discípulos, a obra do Senhor não vai para frente. Amém, querido? E onde há bons frutos, há também sementes que se espalharão, foi o que a Andréia falou. Então, é isso aí que o Senhor estava ensinando para os discípulos. Se tiver amor, né, a obra iria se espalhar verdadeiramente ali. As sementes iriam se espalhar. E outras plantinhas iriam brotar, né? Outras iriam germinar. Então, é isso que nós, como igreja, devemos fazer hoje, como Jesus ensinou ali para os discípulos. O Senhor Jesus vem nos ensinar aqui hoje também, que nós devemos espalhar esse amor, onde quer que nós estivermos. Então, vamos conseguir finalizar isso aqui hoje, ó. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Amém? Olha para vocês verem aqui essa perícope. Fala assim, ó, que ela inicia com tratando do amor de Jesus. Aqui, quando a gente volta aqui, ó, como o Pai me amou, o amor de Deus para Jesus, e esse amor de Jesus transmitido em nós, que é o mesmo amor do Pai para com Jesus. Concordam? Concordam ou sem corda? Concordam, né? Que é esse mesmo amor do Pai, é o modelo que Jesus usou, para que nós também pudéssemos espalhar esse amor. Amém? Então, aqui, nesses versículos 9 e 10, já cessa essas linguagens metafóricas. Vocês perceberam aí? Não tem mais metáfora aí, fruto, não tem mais ramo. Cessou essa linguagem aí. E aí, agora, ele não fala mais de agricultor, ele não fala mais de... Ele vem falando pai. Né? Então, não é mais agricultor, é pai. Né? Então, ele cessa tudo isso aí, porque ele traz
para a nossa realidade, ele traz ali para a realidade dos discípulos agora. Então, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Né? Jesus falando para os discípulos ali. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no meu amor. E no seu amor permaneço. Amém? Então, queridos, o amor de Deus por Jesus, ele é o mesmo de Jesus por nós. E os ramos, eles não correm o risco mais, nesse momento aí, como o Carol falou, agora já houve uma mudança. Então, nesse momento aí, já não corremos mais o risco de sermos cortados, porque nós já entendemos, nós já fomos limpos, nós já fomos lapidados, nós já fomos selados por Cristo. Nós não corremos mais o risco de sermos cortados, pois nós estamos permanecendo em Cristo. Aquele que permanece até o fim, não é aquele que vai desviar no meio do caminho, não. Vocês têm que entender isso também. É aquele que permanece até o fim. Né? Então, não corre mais esse risco. Olha o que o Salmo 3 diz, ó. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E Jeremias 17:8, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Entenderam esse versículo? Esse versículo é maravilhoso. Vocês podem procurar aí na Bíblia, ó. Jeremias 17:8, marca esse versículo aí. Daqui a pouco o Diego vai ler ali para nós. Marca esse versículo aí. Amém, queridos? Vamos ler de novo aqui, ó. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha... Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque está conectado com a videira verdadeira, a videira viva, que é nosso Jesus Cristo. Amém, queridos? Você vai ler aí para nós? O que foi? E aqui eu finalizo essa parte, tá? De João 15 até o versículo 10 hoje. O óculos tá bom, não. Participação da irmã Mônica aqui, ó. Deixa eu ver. Hoje muitos estão na igreja e são do partido da esquerda, porque não é só o PT... Há mais braços, tipo Partido Verde e outros. Qual falou aí de Israel, como estamos representando o Senhor? Então, é muito perigoso e também sem conhecimento da igreja, porque muitos continuam nesses partidos sem conhecer a Bíblia. Sei que é um assunto que deve ser falado, ensinado no viver com Cristo. É um tema que eu acho que uma vez no mês deve ser falado. É só um desabafo. Amém? Eu já finalizei aqui a minha parte.